Ferramenta Efeito. Na barra de ferramenta, nós temos um dos botões que contém alguns efeitos. Como colocar os efeitos? Ao clicar nesse botão, aparecem alguns modelos de formatações de efeito. O primeiro que nós vamos usar é a ferramenta Mistura Interativa. O que ela faz? Bom, nós temos dois objetos já desenhados anteriormente e eu quero misturar esses dois objetos. Então eu seleciono um dos objetos, clico, seguro clicado e arrasto até o outro objeto. Quando eu solto o mouse, então ele faz a mistura entre os dois objetos. Podemos fazer de um para o outro, podemos inverter, enfim, esta é a mistura interativa. Quando você faz a mistura interativa, perceba que aqui no meio da linha, no meio da mistura, existem dois pontinhos, duas setinhas. Se você clicar e arrastar essas setinhas, você vai estar mexendo na forma com que essa mistura acontece. Quando você usa uma ferramenta de efeito, aparece aqui na barra superior algumas mudanças que você pode fazer, algumas formatações que você pode colocar nessa mistura. E aí basta você ir clicando e vendo o efeito. Algumas aparecem uma segunda janela, onde você pode estar mexendo no formato. Bom, esta é a ferramenta Mistura Interativa. Vamos conhecer outras. Outra ferramenta que pode ser usada no efeito é a ferramenta Contorno Interativo. Quando você clica nessa ferramenta e clica em cima do objeto e arrasta, ele faz para você um contorno interativo. Primeiro você cria um objeto, depois você escolhe a ferramenta Contorno Interativo e você clica e arrasta esse objeto. Quando você clica e arrasta, você já cria o efeito naquele desenho. Faz o desenho, pega a ferramenta, clica e arrasta, e aí ela fez o efeito. Quando você muda a cor, você percebe o efeito com melhor nitidez. Com a ferramenta Distorção Interativa, primeiro você seleciona a imagem, depois você clica e arrasta o mouse para qualquer um dos pontos. Perceba que ele vai criar uma distorção naquela imagem. Então primeiro você faz o objeto, faz a figura, depois você seleciona a ferramenta Distorção Interativa, depois basta você clicar e arrastar que aquela figura vai tomar uma nova forma. Esta é a ferramenta Distorção. Na ferramenta Distorção, como o exemplo das anteriores, você tem aqui uma barra de formatação onde você vai poder estar mexendo na distorção dessa figura. De acordo com o que você muda, se você arrastar o mouse, ele cria uma distorção completamente diferente. Usa um exemplo diferente, muda e ele cria uma nova distorção para você. Bom, esta é a ferramenta Distorção Interativa. Outra ferramenta que pode ser usada também como efeito é a ferramenta de sombra, sombreamento interativo. Clica na ferramenta, clica em cima do objeto e arrasta o mouse e ela criou uma sombra para você. Primeiro você seleciona o objeto, depois você clica e arrasta um pouquinho na lateral, que ele vai estar criando um efeito. Seleciona o objeto, clica, segura clicado e arrasta e ele cria uma sombra do objeto. Lembrando sempre que isso pode ser feito com desenhos, com formas ou também com texto. Outro efeito muito usado com as ferramentas é o efeito de envelope. Basta você clicar no efeito envelope, selecionar o objeto e ele vai criar pontos onde você pode mudar o formato daquele objeto. Então você tinha um objeto, ele criou pontos, você clicando nesses pontos, você vai estar deformando o objeto. Então selecionamos o objeto, selecionamos o efeito envelope interativo e aí basta você clicar e arrastar que você vai estar mudando o formato daquele objeto. Lembrando sempre que na hora de você clicar, tem que colocar o cursor do mouse em cima daquela marquinha. Vamos fazer mais uma vez, em cima de um círculo, podemos arrastar para o centro,
enfim, fazer várias alterações com a ferramenta Envelope. Outro recurso usado com efeitos é o efeito de extrusão. Clica na extrusão interativa, seleciona o objeto, clica e arrasta. Ele dá um efeito que também nós podemos chamar de efeito 3D. Seleciona o objeto, clica e arrasta. Lembrando sempre que todas as ferramentas que nós estamos trabalhando, todos os efeitos que nós estamos colocando, sempre aparecem alguns recursos disponíveis aqui, onde você pode estar fazendo as mudanças necessárias. Seleciona o objeto, clique e arrasta, e aí você está criando um efeito daquele objeto. Esse é o efeito de extrusão, que também pode ser chamado de efeito 3D. Outro efeito que também podemos usar no Corel é a ferramenta Transparência Interativa. O que faz essa ferramenta? Ela age dentro do preenchimento do objeto. Nós temos um objeto aqui que tem a cor toda escura, toda preta. Se você clicar, segurar clicado e arrastar o mouse com a ferramenta, você percebe que ele vai criar um degradê. Ele vai sair da cor mais clara e vai para o mais escuro. Seleciona o objeto, clica no ponto inicial e arrasta para o ponto final. Isso vai criar um efeito no seu objeto. Isso pode ser feito em qualquer um dos pontos. Clica e arrasta. Seleciona o objeto, clica e arrasta, e aí sim ele colocou efeito. Selecionamos o objeto, clicamos e arrastamos e ele colocou efeito. Esses são os efeitos da família Corel.